Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é trigonometria no triângulo retângulo. Eu vou ensinar a vocês como usar e quando usar. Quem já sabe e quiser tirar alguma dúvida, acompanhe esse vídeo, ok? Olha, aqui eu coloquei também a fórmula do Teorema de Pitágoras. Quando a gente usa essa fórmula? Quando a gente tem um triângulo retângulo e está faltando apenas a medida de um dos lados, a gente usa essa fórmula. Nesses 5 exemplos que eu coloquei aqui, em cada um deles está faltando a medida de 2 lados. Ó, está faltando a medida desse lado e a medida desse lado. Então, com certeza, não vou usar o Teorema de Pitágoras em nenhum deles, tá? Então, toda vez que for nos dado a medida de um ângulo, nós vamos aplicar a trigonometria do seno, cosseno ou tangente. Agora, como fazer isso? Olha, primeiro passo, a gente tem que identificar quem é a hipotenusa em cada um dos casos. O lado que corresponde à hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto. Aqui não está o ângulo reto? Em frente ao ângulo reto é esse lado aqui, não é? Então, vamos identificar aqui. Hipotenusa é aqui. Aqui é o ângulo reto, em frente ao ângulo reto é o lado que corresponde à hipotenusa. Então, aqui no caso, é a hipotenusa. No de baixo, o ângulo reto está aqui, o lado que fica em frente ao ângulo reto, que é esse, é a hipotenusa. É muito importante identificarmos a hipotenusa primeiro, tá? Aqui tem um ângulo reto, em frente ao ângulo reto, é o lado que corresponde à hipotenusa, então a hipotenusa é aqui. Aqui nós temos um ângulo reto, o lado que fica em frente ao ângulo reto corresponde à hipotenusa. Aqui vocês estão vendo que não tem nem número e nem letra. E isso tem tudo a ver na resolução do exercício, ok? Então, olha, identificando a hipotenusa, agora eu vou ter que saber em cada um dos casos que fórmula eu vou usar. Então, vamos lá. Vocês viram aqui, seno de alfa, seno de um ângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, identificado a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Agora, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? A gente tem que olhar sempre o ângulo que nos foi dado. Aqui, o ângulo que nos foi dado foi 60. Então, em frente ao ângulo que nos foi dado, é o cateto oposto. Então, o outro só pode ser o cateto adjacente, ok? Vamos ver isso em todos? Olha, o ângulo que nos foi dado foi esse, não é? Em frente dele é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. Vamos olhar aqui. O ângulo que nos foi dado foi esse. Então, em frente do ângulo que nos foi dado é o cateto oposto. E o outro, então, é o adjacente. Aqui o outro, olha. O ângulo que nos foi dado foi esse. Em frente do ângulo que nos foi dado é o cateto oposto, então o outro lado é o cateto adjacente. Aqui, o ângulo que nos foi dado foi esse, em frente ao ângulo que nos foi dado é o cateto oposto e o outro, então, é o cateto adjacente. Então, em cada um deles temos a hipotenusa e 2 catetos, o adjacente e o oposto. Identificado isso, a gente vai ter que saber qual das fórmulas usar em cada um deles. Então, olha, é fácil. A hipotenusa, o lado que corresponde à hipotenusa aqui, tem alguma letra ou algum número? Não. Então, aqui no caso, não nos interessa a hipotenusa. Então, a gente vai descartar a fórmula que tem a hipotenusa, olha. Então, não é nem seno e nem cosseno, porque essas duas têm hipotenusa. Só pode ser essa. Tangente de quantos graus? 60. Tangente de 60 graus é igual. A fórmula é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, é o 12 sobre o cateto adjacente, que é o x. Tangente de um ângulo, cosseno, seno de algum ângulo, o exercício sempre vai nos dar o valor. Ele vai dar o valor ou em decimal ou em raiz. Então, vamos colocar tudo em decimal, que fica mais fácil para resolver as continhas. Porque a intenção aqui é só identificarmos que fórmula que a gente vai usar.
Então, olha, tangente de 60 é tudo aproximado, tá? Tangente de 60 é aproximado 1,7. Tangente de 60 graus é aproximadamente 1,7, igual a 12 sobre x, olha. Agora é só resolver para acharmos o valor do x. Toda vez que a gente tiver uma igualdade de duas frações, é só multiplicar em cruz, olha. X vezes 1,7, 1,7, x e 12 vezes 1, 12. Vai ficar x igual a 12 dividido por 1,7. Como é uma continha com decimal de divisão, eu gosto sempre de fazer num lugarzinho aqui, porque tem pessoas que encontram muita dificuldade em conta de divisão e não pode usar calculadora num concurso. Então, vamos lá. Uma conta de divisão com decimal. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Aqui tem uma vírgula depois, uma casa depois da vírgula. Aqui eu também tenho que colocar uma casa depois da vírgula. E elimina a vírgula e resolve. 12 por 17 não dá, então é 120. Se eu colocar 8 vezes 17, vai passar de 120. Então, é 7. 7 vezes 17 vai dar 119. Para 120, 1. Para continuarmos a conta, 0 e vírgula. Olha, de novo não dá. Quando seguidamente não dá, quando eu coloco 2 zeros seguido, o segundo zero, eu coloco um zero aqui também. Continuo a conta. Mas, vamos parar por aqui, uma casa depois da vírgula. Então, o x é aproximadamente 7,0, ok? Pronto. Vamos para o próximo. Ó, repetindo, então, a hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto, que nós colocamos. Aí tem dois catetos, o cateto oposto é o que fica sempre em frente ao ângulo que foi dado, então o outro é adjacente. Então, olha, nesse caso, esse lado que é hipotenusa, tem número, não tem? Se tem número, a gente vai usar hipotenusa. Se a gente vai usar hipotenusa, não pode ser esse, porque esse aqui não tem hipotenusa. Então, a gente vai usar o seno ou o cosseno. Qual deles? Eu tenho o cateto oposto. O cateto oposto, aqui nesse lado, não tem letra nem número, então não vou usar o cateto oposto. Qual é a fórmula, então, que eu vou usar, que tem o cateto adjacente e a hipotenusa? O cosseno, olha, cateto adjacente e a hipotenusa. Então, aí vai ficar cosseno de quantos graus? 60, que é igual, ó, cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 40. Cosseno de 60 é aproximadamente 0,5. Então, fica 0,5 igual a x sobre 40. Agora, multiplicamos em cruz, x vezes 1, 1x. E 0,5 vezes 40, vou fazer aqui, ó, 0,5 vezes 40, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 0, 0, com 2. Uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula, então vai dar aproximadamente 20,0. Vamos por só 20, porque aqui não tem número inteiro, a não ser o zero, então não precisa colocar. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Esse daqui agora, olha. Repetindo, então, tá? Olha, a hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto. Aí tem dois catetos. O cateto oposto é o que fica em frente ao ângulo que foi dado. Então, esse é o cateto oposto. Então, esse é o cateto adjacente, ok? Então, olha, qual é o lado que não tem nem letra nem número? Não é esse? Então, a gente não vai usar a fórmula que tem o cateto adjacente. E esse tem o cateto adjacente e esse tem o cateto adjacente. Então, a gente vai usar essa fórmula, seno. Seno de quanto? De 60, que é igual. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? X sobre hipotenusa, que é 10. Seno de 60 é aproximadamente 0,87. Igual a x sobre 10. Multiplicamos em cruz, né? Então, vai ficar x vezes 1, 1x. Aproximadamente 0,87 vezes 10. Vou fazer aqui a continha. 0,87. Vezes 10. Duas casas decimais depois da vírgula. Vai dar aproximadamente 8,7. Ok, pessoal? Vamos pro próximo. Olha. Esse daqui.
Repetindo, tá? Hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto, tá aqui, nós já colocamos. Aí vai sobrar 2 catetos, o que fica em frente ao ângulo dado é o cateto oposto e o outro é o adjacente. Então, vamos lá. Qual dos 3 lados não tem nem letra e nem número? Não é esse? Então, não vamos usar a fórmula que tem a hipotenusa. Então, nem essa e nem essa, vamos usar essa. Então, é tangente. Tangente de 40 graus, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o 20. Então, aqui vai ficar tangente de 40 é aproximadamente 0,84, que é igual a x sobre 20. Vamos multiplicar em cruz, x vezes 1x, 0,84 vezes 20. 0,84 vezes 20. 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. 2 casas decimais depois da vírgula. 1, 2. Então, vai ficar aproximadamente 16,8. E a última, olha aqui. Qual é o lado que não tem letra nem número? É esse daqui, não é? Então, não vamos usar a fórmula que tem o adjacente. Esse tem o adjacente, esse tem o adjacente. Então, é o seno. Então, essa daqui vai ficar seno de 32 graus igual cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 16. Seno de 32 graus é aproximadamente 0,53. 0,53 igual a x sobre 16, vai ficar x vezes 1, 1x. E 0,53 vezes 16, 0,53 vezes 16, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 5, 31, que foi 31. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5. 8, 4 e 8. 2 casas decimais depois da vírgula, então vai dar aproximadamente 8,5 arredondando. Ok, pessoal? Agora vamos para o próximo exercício. Um exercício bem mais elaborado que caiu em concurso. Pronto, pessoal? Como esse exercício caiu em concurso, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Pronto? Vamos ver quem acertou? Olha, aqui ele quer saber o valor de y, ele quer saber o valor desse pedacinho aqui, e foi nos dado tangente de 30 e tangente de 60, e foi nos dado em forma de raiz, não em forma de decimal, mas não tem problema. Toda vez que a gente tiver um triângulo dentro do outro, eu gosto de separá-los, tá? Porque a gente tem uma visão mais ampla do que vai acontecer, olha. Aqui é o triângulo grande, certo? Aqui é 30 graus, né? O triângulo grande, olha. Daqui até aqui mede 100 mais y. E daqui até aqui mede x. Aí temos um outro triângulo dentro dele. Menor, né? Olha, esse daqui. Então, aqui é 60. Aqui mede y e aqui mede x. Y e x, ok? Então, vamos fazer igual a gente fez nos anteriores. Vamos estudá-los, olha. A hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto. Cateto oposto é o lado que fica em frente ao ângulo que foi dado. Então, esse é o cateto adjacente. Aqui é a mesma coisa, olha. A hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto. Cateto oposto é o que fica em frente ao ângulo que foi dado. E aqui, então, é o adjacente. Então, vamos montar aqui, olha. Vamos ver que fórmula que a gente vai usar em cada um deles. Esse daqui, qual dos 3 lados não tem nem letra nem número? É esse lado, não é? Então, não vamos usar a fórmula que tem hipotenusa. Então, a única que não tem hipotenusa é essa daqui, tangente. Então, vai ficar tangente de 60 graus, né? 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como vocês podem ver, tem 2 variáveis. A gente vai ter que isolar uma delas para poder substituir na outra.
Porque a outra vai ficar assim, a mesma coisa, olha. Qual dos três lados não tem nem letra nem número? É esse daqui. Então, não vamos usar a fórmula que tem hipotenusa. Então, sobrou também a tangente. Então, vamos montar aqui em cima, olha. Tangente de quanto? De 30 graus. De 30 graus é igual cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o 100 mais y. Como a gente tem duas variáveis, como eu disse, vamos isolar o x ou y. Como a gente quer achar o valor de y, vamos isolar o x para colocar aqui, aí fica uma variável só, o y, e a gente pode resolver. Então, olha, a tangente de 60 não é a raiz de 3, que é igual a x sobre y. Pois bem, multiplicando em cruz vai ficar x vezes 1, 1x. E raiz de 3 vezes y, raiz de 3y. Olha, isolamos o y, isolamos o x, para que quando a gente colocar aqui o que nós isolamos, vai ficar na mesma letrinha. Aí dá para resolver. Vou mostrar aqui, olha, tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3, que é igual. O x, quem é o x? O x é raiz de 3y, não é? Olha, raiz de 3y. Pronto, vai ficar tudo na mesma variável, olha. E no denominador, 100 mais y. Agora é só trabalharmos aí as contas, né? Olha, então vai ficar multiplicando em cruz, 3 vezes raiz de 3y. Não podemos multiplicar um número que está fora da raiz com um número que está dentro da raiz. Então, 3 raiz de 3y é 3 raiz de 3y. Então, é 3 raiz de 3y, certo? E esse raiz de 3 está multiplicando os dois termos. Então, como eu disse, o número que está fora da raiz não pode multiplicar o número que está dentro da raiz. Então, 100 vezes raiz de 3 é 100 raiz de 3, ok? E y vezes raiz de 3 é raiz de 3y. Agora, vamos isolar tudo que é y de um lado e que não tem y do outro. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, vai ficar 3 raiz de 3y. Esse mais raiz de 3y passa para o primeiro membro, mudando o sinal, olha, certo? E o que está no segundo membro continua no segundo membro. Está isolado. Agora, a gente já pode resolver. Olha. Aqui não é raiz de 3y e raiz de 3y? Então, aqui é 1, não tem nada, é 1, não é? Então, 3 raiz de 3y tira 1 raiz de 3y, ficará 2 raiz de 3y, que é igual a 100 raiz de 3. Então, vai ficar y é igual a 100 raiz de 3 sobre 100 raiz de 3 sobre tudo isso daqui, né? Olha, 2 raiz de 3. Como é uma divisão, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Sobrou 100 dividido por 2, que vai dar 50. Portanto, o y é 50. Acertaram, pessoal? Se vocês encontraram dúvida no meio do caminho, coloquem nos comentários que eu ajudarei vocês, ok?